Mais uma live sobre o tema o egoísmo. Estamos aqui com o nosso irmão José Roberto. A paz, família, boa noite para todos. Nossa irmã Janaína. A paz, família, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa live, que todos possam ser abençoados por ela. Amém? Agora vamos para o nosso momento de oração com o nosso irmão José Roberto. Amém. Vamos orar, família, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Ó Pai amado, meu Senhor Jesus. Ó Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, está aqui no nosso meio, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui e levando, Pai, essa palavra, Pai, para milhões e milhões Glória de pessoas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o pastor Pedro, abençoa minha irmã Janaína, me abençoa, Senhor. E nós possamos estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra, do Teu amor, Senhor. E falando desse egoísmo, Senhor, que é muito forte, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura vai ser com a nossa irmã Janaína. Aleluia. 2 Timóteo 3:2. É forte. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Meu Deus, que palavra. Irmãos, não seja egoísta. Dê um like. Mostra que você não é egoísta. Compartilha. Porque o egoísmo, irmãos, não é só uma obra da carne. É uma enfermidade da fé. Se você está enfermo, quando a gente está doente, nós vamos no hospital. Mas quando a nossa fé está enferma, nós procuramos o pronto-socorro espiritual. Nós temos aqui a Avenida Hernani Cardoso 395 ou Rua Álvares de Miranda 791. É o local da sua bênção, é o local que você vai curar a enfermidade da sua fé. Irmãos, o egoísmo é algo que nos atinge profundamente, porque só Jesus conseguiu vencer o egoísmo. Sim. Todos nós somos egoístas. É um pecado natural. Muitas das vezes as pessoas não entendem que o egoísmo é desde a fundação, porque nós somos egoístas desde o nosso nascimento. Quem tem filhos pequenos sabe que quando vai pegar um brinquedo a criança não deixa, porque ele prende o brinquedo e ninguém ensinou isso a ele. Isso já é uma forma de egoísmo, né, irmã Janaína? É verdade. Já tem aquele ditado, né? Farinha pouca, meu perão primeiro. Então as pessoas pensam primeiramente em si para depois pensar no próximo. E às vezes nem pensam no próximo, né? Tem pessoas que são tão egoístas que não pensam se aquela atitude dela vai ferir o irmão, vai machucar. Ela pensa no bem-estar dela. Isso é uma forma de egoísmo muito grande, que as pessoas no tempo de hoje está cada vez mais forte. E aí, irmão José Roberto? Então, meus irmãos, o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus, né? Meu Deus. Que Ele nos deixou que não de ser egoísta, né? E temos aqui, ó, a palavra de Deus alerta que haverá ira, indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade. Então, essas pessoas, elas se isolam, né? O egoísta, ela se isola de todo mundo. E nós não podemos procurar o nosso eu em primeiro lugar, né? Para não nos tornarmos um egoísta, né? Temos que sempre estar ali ajudando o próximo, porque o nosso maior exemplo foi o Senhor Jesus. É verdade. Irmã, o egoísmo parte da gente. Por exemplo, se eu quero a amizade do Zé Roberto, eu procuro sempre saber o que ele me proporciona e nunca o que eu proporciono a ele. Isso é numa relação de amizade. Quando você procura uma namorada, ou você quer uma esposa ou um marido, você sempre vai querer uma pessoa que te proporcione algo, mas você nunca pensou o que tu vai proporcionar por essa pessoa. Isso é uma forma de egoísmo. Para você que está vendo essa mensagem, se você está numa igreja, será que você queria ser membro de um pastor, ou um pastor como você é um membro? Porque às vezes nós nos colocamos só no nosso lado. Esse exemplo de narcisista, nós temos um pouco. Nós achamos que nós somos o centro da terra, e nós não somos. É verdade. Então, você pegando aí a deixa o pastor falando, né, de casamento,
Muitos casamentos dão errado por causa disso. É. Né? A pessoa casa para ser feliz. Não, eu tenho que casar para fazer a pessoa feliz e esperar que a pessoa me faça feliz. É verdade. Mas muitos casamentos são o contrário. Por isso que a gente vê tantos divórcios, né? Tantas brigas. Por causa do egoísmo. A pessoa se separa, o outro vai lá. A gente está vendo tanta violência na televisão, nos jornais. A pessoa se separa, o outro vai lá. Você não vai ser minha, não vai ser de ninguém, vai lá e mata. Ontem mesmo passou mais uma também que o rapaz envenenou a mulher, né, porque ela não quis ficar com ele. Isso é egoísta. Quer dizer, se não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. Né? As pessoas, irmãos, elas acham que são sendo a mesma coisa. Se você tem uma foto com diversas pessoas e você está nessa foto, você vai primeiramente olhar para você na foto e não para as outras pessoas. Vai ver como que você tá na foto. Porque hoje é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto a minha foto. Nós somos tão egoístas. Eu sempre falo, se eu tenho um filho, eu pergunto ao meu filho, será que eu seria um bom pai? Eu queria ter eu como pai? Se você pergunta o Vitor assim, se eu fosse o Vitor, será que eu queria ter o José Roberto como pai? Ih, rapaz. Se eu fosse a Ju, eu queria ter a Janaína como mãe? Aí a gente tem uma autorreflexão. Será que... Porque para nós estamos certos. E nem sempre. A nossa verdade é absoluta, cara. É verdade. A nossa verdade é relativa. Então nós temos que nos confrontar com esse egoísmo. Ter uma atitude altruísta. Evitar desse sistema que nós temos de narcisismo. De achar que nós somos o centro. Nós temos que entender isso. E muitas vezes nós não entendemos, não usamos de empatia. Nós achamos que estamos sendo o rei da cocada preta, como se fala, e na verdade nós estamos fazendo tudo errado. Até com a intenção de acertar. Nós precisamos ver e ter essa alta reflexão para nós mesmos, saber até onde eu sou egoísta, até onde eu não sou egoísta. Né, irmã? É verdade. A gente tem que trabalhar, ao invés de trabalhar o egoísmo, a gente trabalhar o altruísmo, né, pastor? Pensar mais no próximo, né? Pensar como que aquele irmão está se sentindo, se o irmão faltou, tipo, né, por exemplo, o irmão não foi na igreja. Poxa, por que o irmão não veio? Vou dar uma ligada, vou saber por que o irmão não foi. Né, para saber a real situação. Às vezes a gente está lá tão acomodado no nosso cantinho que a gente esquece de pensar no próximo. Às vezes a pessoa do nosso lado, nosso vizinho ali está tão mal, a gente mora próximo e não sabe o que está se passando. De repente está precisando de socorro. Né? Já vi casos aí de pessoas que falecem dentro de casa, né, e as pessoas ao seu redor só vai saber quando sente o odor, aquele fedor, né? Aí vai lá e procura saber. Por que a gente não procura saber como que o vizinho está? Não tem aquele, né, contato com os vizinhos, de comunhão com os vizinhos também. A gente não precisa estar numa sociedade pensando só no eu, na minha casa, no meu bem-estar. Né? A gente tem que pensar nos que estão próximos também, porque se a gente quer uma igreja cheia, né, uma casa do Senhor, quer ganhar pessoas para o reino, a gente tem que se preocupar com o nosso próximo. É verdade. A gente não pode estar no nosso casulo. Hoje a gente está vivendo, assim, numa sociedade que o certo virou errado, né? E o errado virou certo, né? Então a gente tem que fazer a diferença. Nós, como igreja, nós temos que ser acolhedor, temos que pensar mais no próximo, tirar o egoísmo. É verdade. Porque aqui nós vamos ser tratados. Aqui na família Redenção, nós vamos ser tratados de tudo aquilo que a gente carrega desse mundo. E entrando aqui nessa igreja, caminhando aqui com nossos pastores, nossos irmãos, nós vamos aprendendo o que é realmente ter uma vida com Cristo, porque ele foi o maior exemplo de não ser egoísta, né? E ele nos dá aqui também, ó, a sabedoria, ela cura o egoísmo. A sabedoria do Senhor, ela cura o egoísmo, né? Quanto mais a gente vai se aprofundando na palavra do Senhor, mais a gente vai tirando o nosso egoísmo, pensando mais no próximo, pensando naquele que precisa, naquele irmão que está ali do seu lado no culto. Então nós temos que tirar esse nosso eu primeiro e pensar mais no próximo. Amém? É verdade, porque, irmãos, existe uma inversão de valores na nossa sociedade. Nós nascemos para amar as pessoas
e usar os objetos. Hoje nós amamos os objetos e usamos as pessoas. Dá um like, compartilha para sua rede social. Porque é isso, irmão. Hoje nós temos essa dificuldade. Eu, quando chego em casa, eu começo a meditar. Se eu fosse membro da igreja, eu queria ter um pastor como eu. Aí eu começo a ver onde estão meus erros, onde estão minhas falhas, e começo a meditar junto ao Senhor, porque a oração é um diálogo, é você falando e Deus também falando com você. Nós precisamos melhorar, buscar sempre as melhoras, aparar nossas arestas. E o egoísmo, nós somos egoístas, mesmo sem querer, nós somos egoístas. Nós achamos que o nosso cabelo é melhor, apesar que eu não tenho cabelo, mas, oh glória, nós achamos que a nossa roupa é melhor do que a do outro. Nós achamos que a nossa gravata é mais bonita do que a do presbítero, do que a do diácono, do que a do pastor. Misericórdia, irmãos. Nós achamos que somos centro da... Irmãos, se eu saio de casa e não levo um guarda-chuva, chove, eu penso, só choveu porque eu não trouxe o guarda-chuva. Misericórdia de mim. Achar que eu sou o centro, só choveu porque eu estava sem guarda-chuva. Não, irmão, não é assim não. Irmãos, mas nós temos esse problema. Mas o Senhor, Ele mostra a realidade. Nós precisamos entender o que Deus quer para cada vida de cada um. Deixar esse egoísmo, porque quem é solidário nunca será solitário. Precisamos entender isso, porque o amor é um dos poucos sentimentos que se multiplica quando se divide. Precisamos dividir esse amor. Precisamos quebrar essa barreira do egoísmo, essa enfermidade da fé, porque muitas das vezes são diversos pontos que atacam a nossa fé e deixa a fé enferma, e a pessoa nem percebe esse vírus que se chama egoísmo, que ataca a nossa fé, que assola isso, e muitas vezes as pessoas não entendem como você fica às vezes sem vontade de ir para a igreja, sem vontade disso, daquilo, porque a tua fé está enferma, através do egoísmo. Eu não vou porque o pastor falou algo que foi contrário à minha pessoa, que foi contrário ao que eu quero, porque, irmãos, você nunca vai ouvir o que você quer ouvir. Deus vai falar o que você precisa ouvir. Sim. Se for o contrário, não é de Deus, né? Não é de Deus. Hein, pastor? A palavra, ela exorta, edifica e salva. É verdade. Então, os irmãos têm que entender isso. Que vai ter hora que a gente vai falar uma palavra dura, mas não para machucar o irmão, para acertar aquela pessoa que está precisando daquela palavra. É verdade. E a gente não pode sair com isso no coração, porque para a gente quebrar esse egoísmo, nós temos que ver o amor de Deus que Ele nos deixou, né? A palavra dele aqui diz que, aqui Paulo falou, aleluia, assim, Paulo sabe que a vida dos cristãos nem sempre é fácil, pois há muitos inimigos do Evangelho de Cristo. Por isso, ele fala sobre firmeza, união e coragem. Nós temos que ter isso. É verdade. E é muito difícil, não é fácil. A caminhada, às vezes as pessoas não entendem. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Porque aqui não é sua casa, aqui é só o caminho. Amém. Aqui é só o caminho. Porque o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele não disse que o caminho seria fácil. Nunca. Passamos por diversas tribulações, mas a maior dificuldade é dentro de nós mesmos. E uma das enfermidades se chama egoísmo. Pode ter certeza. Na metamorfose, a lagarta se transforma em borboleta, mesmo tendo a dor de passar pelo casulo. Eu não sei qual o casulo que você está passando nesse momento, mas não deixe que o egoísmo, que essa enfermidade da fé, dificulte o teu acesso à palavra, à bênção e ao Senhor, porque isso é muito pessoal. Às vezes nós falamos e nós ficamos presos dentro desse egoísmo. Nós temos essa dificuldade de nos libertar disso, porque é muito fácil eu falar para você, José Roberto, você faz isso e isso que resolve o seu problema. Só que eu tenho o mesmo problema e não tomo remédio. Eu te dou o remédio, te passo o remédio e não tomo remédio e continuo no mesmo egoísmo. Eu falo para você, o egoísmo tem que fazer isso, mas eu não faço. Então, irmão, vamos ter uma auto-reflexão. Mas antes disso, mostre que você não é egoísta. Dá um like, compartilhe essa live. Como que a gente vai vencer esse egoísmo, né? Seguindo os exemplos de Cristo. Ele esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se, né? Porque
ele estava lá na sua glória, ele estava lá em cima, tranquilão, né? E o papai foi lá e falou assim, ó, preciso de você, que você vai lá resgatar meus filhos. Meu pai. Ele foi lá, se desfez de toda a sua glória, né? Passou por todo o processo que nós passamos aqui, né? Porque ele não veio já adulto, ele não veio... Não. Passou por todo o processo, foi perseguido, né? Herodes já tentou matar ele ali. É verdade. Ficou naquela perseguição e fugindo, e com 12 anos ele já começou a ir lá no templo, né? Começou já a fazer os ensinamentos dele lá, com aqueles homens da lei, né? Já ali, já treinando, né? E aos 33 anos ali foi crucificado. Ele não precisava passar por tudo isso, mas ele quis passar por amor de nós, né? E o maior exemplo que ele nos deixou aqui foi toda a sua peregrinação nesses 3 anos que ele ficou, né? Fazendo seus milagres, falando da palavra, sendo bondoso, né? Curando pessoas. Ele andava com leprosos, ele andava com as pessoas que eram rejeitadas, né? E hoje a gente... Muitas das vezes a gente fala que nós somos cristãos, mas quantas das vezes a gente passa por uma pessoa na calçada e a gente finge que não vê? Sim. É verdade. Né? A gente não tá... As pessoas falam, vocês são cristãos? Nós somos cristãos, mas estão sendo exemplo? Será que a gente está verdadeiramente sendo exemplo? Existe algo que... Existe uma invisibilidade urbana. Eu vou falar um testemunho meu, que eu morava no Meia e eu saí para ir trabalhar e tinha um morador de rua que eu não vi. E ele falou, bom dia. Aquilo acabou com o meu dia. Aí eu tive que voltar para dentro de casa, sair de novo e falar bom dia. Porque eu não vi. Porque isso estava no meu consciente, que eu passei por ele. Essa invisibilidade urbana muitas vezes nos atinge. E eu voltei portão e saí de novo e falei bom dia, Senhor. Mas às vezes a gente está assim tão, né, que a gente não vê ao nosso redor, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Nós estamos aéreo que a gente está fechado no nosso mundo, no nosso mundinho. A gente está tão preocupado com o nosso eu que esquece do próximo, como foi falado aqui. Mas nós temos hoje o melhor remédio, que se chama o amor, para curar esse egoísmo. O amor de Cristo que Ele nos deixou. Esse amor é um amor altruísta. Diferente de paixão. Paixão é egoísta. O amor não, é altruísta. Quando a gente fala desse amor ágape, esse amor universal, esse amor por todos, se a gente começar a praticar, pode ter certeza que o egoísmo não vai ter lugar na nossa vida. Agora, se a gente ficar com aquele de possessividade, aquele amor de possessividade, tem pessoas hoje que tem esse sistema de possessividade que acham que é só ele que é o centro das atenções. Se fulano não pode ser minha amiga, não pode ser amigo de fulano. E não é assim, irmão. Nós temos um exemplo que é Cristo, e nós temos que seguir esse exemplo. Nós não temos que seguir outros exemplos, e sim Cristo, que esse amor que Ele derramou sobre a nossa vida, um amor ágape, um amor universal, que amou os seus amigos, os seus inimigos. Que aquele sangue derramado na cruz do Calvário, que foi o antídoto para o veneno do nosso pecado, não foi só pelo Pedro, pelo Zé, pela Janaína, pela produção, não. Foi por todos. Como é difícil a gente... Até falar é fácil, difícil é você exercer esse amor ágape. Porque se a pessoa não gostou de mim, eu já viro a cara. Misericórdia. Aí eu tenho que voltar a me converter de novo. Mas dá um like. Todo dia a gente tem que se converter, né, pastor? Dá um like. Jesus foi o maior exemplo de altruísmo, porque ele nunca pensava nele, nunca pensava no bem-estar dele, sempre pensando nos outros. Aqui, irmã Janaína, diz assim, a sabedoria faz a pessoa reconhecer seus erros. Falha ao invés de ser egoísta. Que essa sabedoria? É a gente ler a palavra, né? Procurar ler nossos devocionais, que a igreja, a nossa família Redenção, está aí para nos ajudar. É verdade. Nos ajudar a tirar esse ego de egoísmo, né? Esse eu. Cada vez mais a gente vai aprendendo mais e mais aqui com o irmão, com a palavra ministrada. É verdade. É verdade. No culto que eu presenciei com o pastor Marcos, e lá ele disse que tudo posso naquele que me fortalece. Ele iniciou com esse versículo que está em Filipenses. Isso. Então tudo posso naquele que me fortalece. Está aqui, Filipenses 4:13. A minha versão está um pouco diferente, que diz assim: com a força que Cristo me dá,
posso enfrentar qualquer situação. Então, essa situação do egoísmo, nós podemos enfrentar sim, basta a gente querer, basta a gente se entregar. Para nós, né? Olhar para o nosso eu, dá um like, compartilha. O bom é que a gente tem a nossa célula, né, pastor? Isso. Para ser tratado na célula. Porque, irmãos, com a força do Senhor, não com a nossa força. Não adianta você entregar na mão do Senhor e depois tomar. Ah, não está resolvendo, eu vou fazer do meu jeito. Não faça isso. Não, esse egoísmo, muitas vezes, nos coloca em conflito com a palavra de Deus. Por que coloca? Porque o Senhor tem um amor, derramou esse amor ágape por todos nós. E nós, muitas vezes, queremos só amar quem nos ama. Só fazer o bem para quem nos faz. Aí é fácil, não é tão difícil. Quero ver você falar, derramar amor para aquelas pessoas que te apedrejam. Aquelas pessoas que muitas vezes têm mau juízo da sua pessoa. É aí que nós temos que exercitar nosso amor e exercitar esse altruísmo, que é totalmente contrário do egoísmo, que corrói muitas vezes as pessoas. Eu sempre falo que o egoísmo é uma das enfermidades da fé, mas é um cupim que ele começa destruindo a madeira, que somos nós, e daqui a pouco você cai e você nem percebe. Porque, irmãos, o que derruba o homem não é o pecado visível, é o pecado invisível. E muitas vezes o egoísmo é um pecado invisível, que ninguém percebe, porque fica guardado bem lá dentro, você não consegue demonstrar. Você fala algo, verbaliza algo, mas pensa totalmente diferente. Cuidado do que você pensa, porque o Senhor conhece teus pensamentos. Sim. Conhece as entranhas de você. Conhece tudo. Ou às vezes nós verbalizamos algo e por dentro estamos pensando algo diferente. Porque o homem vê a ação, mas Deus vê a intenção. Amém. Quantas pessoas estão fazendo algo, mas estão com intenção totalmente contrária à vontade de Deus? Mas você tem a intenção e a ação de dar um like e compartilhar. Porque compartilha, porque muitas mais pessoas vão ter acesso a essa live. Essa palavra tem que ser multiplicada, né, irmã Janaína? Pastor, eu já vi assim, vejo casos que as pessoas criticam o Senhor, às vezes até ficam com raiva, né? Porque elas pedem alguma coisa porque não foi feito ali no momento que ela precisava. Meu Deus! Que ela queria, ela já acha que o Senhor não está trabalhando, mas olha quantas coisas Deus já fez, só que olha ali, ó, aquele momentinho dela, eu quero. Uma vez eu vi uma pessoa subir no altar e falar assim, mas eu já fiz tanta coisa, eu venho para a igreja, eu louvo, eu oro, eu faço, mas eu não estou vendo a minha vida mudar em nada. Como assim não está vendo mudar em nada? Né? E as coisas que o Senhor já fez, cada livramento que a gente está aqui hoje é pelo livramento do Senhor. É verdade. Tanta coisa ruim acontecendo, a gente vai pensar só no nosso umbigo. A gente esquece de olhar para o outro. A gente não está ali na preferência do Senhor, não. Não. Olha o tanto de gente que Deus tem ali para cuidar. E a gente quer tudo na nossa hora, igual aquelas crianças pirracentas, né? Batendo o pé, eu quero. E se você não fizer, já fica com raiva, vira as costas e sai andando. Não, a gente tem que pedir a sabedoria do Senhor. Senhor, dá sabedoria para mim entender o que o Senhor está fazendo, porque nós não temos sabedoria. É verdade. A gente não tem. Não. A gente tem que pedir para o Senhor sabedoria. Amém. Posso ler uma passagem aqui? Pode. Está em meus irmãos da família, Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6 diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. É isso aí. Amém? Temos que estar sempre com o coração agradecido, porque Deus não vai dar nada aquilo que vai te fazer mal. Ele sempre vai te dar aquilo que vai te fazer bem e na hora certa. Tudo é tempo do Senhor. É isso aí. Né? Temos que estar ligado nisso, família, porque hoje, como foi falado aqui, a gente pensa mais no nosso umbigo do que qualquer coisa. Então temos que olhar para o próximo, temos que cada dia mais aprender mais e mais, olhar para o irmão, estar ali caminhando com o irmão, como a irmã falou aqui, a Janaína, às vezes um irmão faltou, a gente não sabe por que aquela falta, aí a gente tem que
ter esse contato, estar ali sempre com carinho, com amor. Isso que é o verdadeiro amor que o Senhor deixou, e não ser egoísta. Que o irmão faltou, não quero nem saber, não vou ligar. Não, a gente tem que ter aquele cuidado. Eu lá na célula Amém, lá dos homens, quando os varões não vão, eu procuro saber o que houve e tal. Aí falam que está trabalhando, a gente sabe, Deus também sabe de todas as coisas. É verdade. Então, mas a gente tem que ter esse cuidado. E aqui na Família Redenção nós temos esse cuidado de um cuidar do outro. Quando o irmão não vem, o pastor está sempre ligando, ou se não, um presbítero, um diácono. Olha aí, irmãs, pai. Elas estão sempre ligadas ali, com aquele carinho, né? Então é isso que Jesus faz, essa transformação que Ele está fazendo hoje nas nossas vidas. Amém? É verdade. E, irmãos, quem pensa que é uma ilha nunca chegará a ser continente. Nós não somos isolados. O Senhor nos colocou para viver em comunhão. Eu preciso de você e você precisa de mim. E eu preciso do seu like. Do seu like e compartilha. Porque, falando sobre egoísmo, nós temos essa natureza de ser egoísta. A natureza é achar que tudo gira em torno de nós. Se o pastor fala uma palavra de amor, uma palavra de prosperidade, é para mim. Se fala uma palavra um pouquinho mais difícil, eu já passo, não, irmão, está falando contigo, não está falando comigo, não. Não é assim não, irmãos. Também, pastor, quando assim, a gente sente isso, né? Porque nós somos seres humanos, nós pecamos, nós somos pecadores, né? Nossa raça humana já nasceu pecadora. Então tem momentos que às vezes um irmão não fala contigo no culto, não fala com outro irmão, e aí a gente já sai do culto ali com poxa, o irmão não falou comigo. Mas mas são tantas coisas e não leva isso para o seu coração. Não deixa esse egoísmo tomar conta do seu eu. Entendeu? Temos que tirar esse eu. Temos que ser mais unidos ali, como eu falei. Aqui Paulo diz, vou repetir, é só um pedacinho que diz assim, ó. Paulo fala sobre firmeza, união e coragem. Então temos que ter essa união, essa firmeza, essa coragem. Porque o Evangelho tem que, cada um carrega ali sua cruz. Então temos que ter esse amor, carregar essa cruz mesmo. Amém? Não seja egoísta. A palavra de hoje é o egoísmo. Irmãos, nós quando aceitamos a fé, nós ganhamos uma família tão grande. E essa família Redenção, ela está de braços abertos para receber cada um de vocês. Não podemos deixar ninguém para trás. Temos que carregar. Muitas das vezes as pessoas estão espiritualmente com enfermidade, nós estamos aqui de braços abertos. Aqui é o pronto-socorro espiritual. Avenida Hernani Cardoso, 395. Se você tem uma dificuldade, uma enfermidade na fé, você vem aqui que com certeza uma palavra vai ser no seu coração. Uma palavra vai ser falada no seu coração, uma oração. Alguém vai te atender. Uma palavra vai ser levada de acordo com as tuas necessidades. Porque o mundo hoje está as pessoas não estão mais preocupadas com as outras. Estão preocupadas consigo mesmo, com os seus problemas. Quem não tem problema? Todos nós temos problemas. Mas nós da Família Redenção estamos aqui de braços abertos para atender cada um que queira vir. Independente do clero religioso, não existe dificuldade. Nós vamos atender todos. Existe um corpo pastoral, os presbíteros, os diáconos, os líderes vão estar de braços abertos para ouvir, para dar uma palavra amiga para você. Uma palavra que muitas das vezes tu precisa ouvir e não ouviu. Que o egoísmo muitas vezes nos deixa fechado, nos achando que não tem saída. Eu queria dizer para os irmãos que Jesus é a saída. Amém. Jesus é a saída dos nossos problemas. Queria falar também sobre nossa igreja,
nossa igreja aqui, a Família Redenção, ela é uma verdadeira família. É verdade. Eu tô cada vez mais aqui me achando nessa família. Olha aí, papai. Amo todos os irmãos. Glória a Deus. Eu amo cada um aqui. E eu estou muito feliz aqui, né? Porque foi aqui que minha esposa e meu filho se batizaram. Meu Deus, olha aí. E tantos anos de oração. Olha o testemunho aí. E eu estou muito feliz aqui na Redenção. Glória a Deus. Vocês sabem, irmão, independente de onde a gente estiver, nós temos que ser um testemunho de vida. Se puder, você até fala, mas o testemunho fala por você. Então o egoísmo nós temos que demonstrar também com atos, com atitude. Não é só você falar que não é egoísta, a sua atitude fala por você. Precisamos entender, família, que nós precisamos quebrar essa barreira do egoísmo que está sobre a nossa vida. Vamos para o momento final com a oração com a nossa irmã Janaína. Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Obrigado. Pai, muito obrigado. Louvado e engrandecido seja o Cada nome pessoa do que está Senhor. assistindo essa Obrigado. live, Pai, Senhor. muito obrigado, Paizinho amado, Seja, por meu esse Pai. momento que estivemos Sim, aqui, Pai. Senhor, falando da Tua Sim, palavra, Jesus. Pai. Sim, Pai. Que essa Obrigado, palavra venha Jesus. de encontro, Senhor É amado, a verdade, todos aqueles Senhor. que estarão Que quebre essa vendo, barreira Pai do amado, egoísmo, não somente Senhor. a eles, mas a nós Sim, também, Jesus, Senhor. é Essa sim. palavra entre em Sim, nossos Jesus, corações, muito Pai, que nós obrigado. possamos ter a Sim, sabedoria que vem Jesus. do Senhor, Tirar Pai. esse Sim, egoísmo Deus. de Aquele nós. que não tiver Sim, sabedoria, que Deus. Tira peça. esse egoísmo. Olha aí, Peça, Jesus. Pai, Em nome peça de Jesus. com Sim, fé, quebra, meu porque Pai. a Tira palavra do esse Senhor egoísmo. diz que aquele Sim, que não tira esse sabe egoísmo, pedir, Senhor. Pai amado, não Sim, recebe. Jesus. Então, que nós possamos ter Sim, a sabedoria Jesus. que vem Glória a diretamente Deus. do Sim, céu. Deus. Tira esse Que nós Meu possamos Deus. aplicar no nosso Obrigado, dia a dia, Jesus. tirando todo o egoísmo, Obrigado, tudo aquilo Senhor. que, Tira, que Senhor. atrapalha, Pai, a Meu soberba, a Deus. altivez, Pai, É que verdade, vem nos Senhor. atrapalhar na nossa cada um. caminhada, Sim, vem Jesus. atrapalhar na sociedade, Sim, Pai. Deus. Temos visto a sociedade muito Sim, egoísta, Jesus. Sim, Senhor. Pai. Sim, Então, Pai, Jesus. trabalha nesse meio, Senhor Trabalha. Sim, amado, não Jesus. somente aqui no Brasil, mas em Sim, todo o mundo, Jesus. Pai, essas Jesus. guerras Olha aí, que- Pai. que- Olha esse que egoísmo, estão tirando Senhor. vidas inocentes, É, Pai, sim. porque Sim, Pai. o homem só olha para si mesmo, só Sim, pensa no Jesus. seu próprio bem, no seu É verdade, bem-estar, Jesus. no seu bolso, Pai, Sim, ele Jesus. não pensa Sim, na Pai. vida da Sim, pessoa Jesus. que está ali Glória próxima a Deus. dele. que É está verdade, precisando. Jesus. Então, Pai, nos ajude, Pai Nos amado, a ajude, melhorar, Sim, nos ajude, Deus. Senhor Tira esse amado, a egoísmo. parecer Obrigado, com Deus, Jesus. a ver com seus olhos, Sim, a sentir Deus. com seu sentimento, Pai, com seu coração, Sim, Pai. Deus. Nos dê um coração, Paizinho querido, Sim, sim. amoroso, Pai, Olha aí, amor Pai. ágape, Paizinho Sim, querido, pelos nossos papai. Glória a próximos, Deus. pelos nossos irmãos, Sim, Pai, Jesus. em nome de Jesus, Pai. Nos ajude, Senhor, nessa manhã, nessa noite e Jesus. todos os dias de nossa vida, em nome do Senhor amado Jesus Cristo, aquele que vive, que reina para todo sempre, está sentado ao lado direito do seu trono. Sim, Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Não seja